Vamos explorar agora uma outra característica interessante dessa nossa solução aqui. Novamente a nossa equação conhecida aqui, o que começaram a ver aqui? Olha, o que nós temos aqui convectivo, se vocês lembram lá, o R conv era igual a 1 sobre HA. Então isso já temos conhecido. E o MC, massa vezes calor específico, vocês lembram lá do ensino médio, era a capacidade térmica. Aqui embaixo, capacidade térmica, isso aqui, né? Capacidade térmica. E olhando isso, o que eu consigo transformar essa equação? Consigo colocar aqui, ó, θ sobre θ0 igual a E elevado a 1 sobre HA, vai ficar RC, vai ficar 1 sobre RC vezes a temperatura. Vamos fazer um risquinho para ver que é o C maiúsculo. E isso aqui, RC, acho que vocês já começam a lembrar de alguma coisa ali do que vocês viram em ensino médio. Circuito RC, circuito resistor-capacitor. Então, o que era o circuito RC? Vamos lembrar lá. O circuito RC era um circuito então formado por uma resistência e um capacitor. Esse era o nosso circuito, claro. E aqui voltava então para a minha energia que eu ia injetar no meu circuito. Então o resistor faz a passagem da corrente e carrega aqui o meu capacitor. Vamos tentar botar aqui um pouco a equivalência com temperatura. Com isso nós vamos trabalhar não com diferença de potencial, mas com potencial em absoluto. Então vamos imaginar que aqui está nosso potencial zero e eu posso escrever que isso aqui é a minha tensão desde esse potencial até esse lado aqui. Vamos chamar a nossa tensão V0, que entra aqui, e aqui a nossa... É comum aqui botar no terra esse aqui, então vou botar V, GND, como se fosse aqui, o V do circuito que está com a tensão mais baixa. E o que eu vou medir? Eu quero medir a tensão nesse ponto aqui em relação ao meu absoluto. Então eu quero medir, coloco um voltímetro entre aqui e aqui e vou medir esse V em função do T. É dinâmico, então como que nós vamos imaginar fazer? Eu inicio com uma tensão V0 no meu circuito, alimento aí, sei lá, 12 volts, e abruptamente eu coloco na minha tensão VGND. Então eu inicio aqui com V0 e abruptamente eu vou com o meu VGND. E o que acontece com essa tensão lida aqui? Ó? Então esse é o nosso desafio para pensar. Então vamos imaginar assim, o que acontece? Se eu estou com tensão V0 aqui, o que vai acontecer? Depois de muito tempo, vai já estar carregado esse capacitor, então esse capacitor já carrega, ele já não drena mais corrente, já não tem mais queda de tensão, e com isso, essa tensão aqui tende a ficar igual a V0. Então, estou muito tempo já com V0, ele carregou, esse capacitor não drena mais, não tem mais corrente por aqui. Se não tem mais corrente, não tem mais queda de tensão nesse resistor. Então, essa tensão aqui de início é igual a essa tensão aqui. Então, intuitivamente, nós teríamos uma curva que começaria de V0. Vamos imaginar que o nosso tempo zero é, aqui o que eu quero ler, né, o V de t, essa equação. No meu tempo zero é o meu tempo aqui, ó, nesse tempo aqui, ó. Um tiquinho de tempo antes de eu começar o processo. Então eu estou aqui com V0. Abruptamente eu baixo essa tensão para VGND. Então o que vai acontecer aqui? Vai tender a eu reduzir essa tensão aqui, mas de uma forma assintótica. No final, quando eu tenho VGND muito tempo aqui, o que vai estar acontecendo é que certamente eu também vou ter descarregado esse capacitor e essa tensão aqui vai tender a GND. Então, já podemos ver que eu teria lá no final do meu processo um V
igual a VGND, e a minha curva seria isso aqui, ó. E aqui tenderia o meu VGND. Isso então é a curva de descarga de um capacitor. É claro que a gente acaba na elétrica, na eletrônica, não medindo em cima desse referencial. Eu normalmente coloco isso aqui igual terra. Então eu sempre coloco o meu voltímetro entre aqui e aqui, ó. Então isso aqui é comum, eu botar o meu voltímetro entre o terra, eu considero terra esse aqui, né? Não em absoluto. Então eu tenho essa descarga de capacitor. E é exatamente isso então que a gente consegue ver o que é essa diferença entre um e outro. É o nosso θ. Voltando aqui na nossa equação, vai dar o nosso θ, que é a nossa diferença entre t menos t infinito. No caso aqui, o nosso t infinito, o nosso v infinito é o GND. Então, se eu for plotar o meu θ, ele vai começar de um θ0, que é o nossa diferença entre aqui e aqui. Isso aqui então seria meu θ0, que é a diferença entre as duas tensões, e ele vai para zero lá no tempo infinito. Então eu teria isso aqui, ó, uma curva dessa forma aí. Então é isso que é visto então nos circuitos RC. Então o nosso θ0 é o nosso V0 agora, menos o nosso VGND. E isso é a similaridade, então, entre a térmica e a elétrica. Por quê que eu consigo fazer essa similaridade? Porque a descarga de um capacitor é também uma equação diferencial de primeira ordem. Da mesma maneira, simplesmente substituindo a resistência, está aqui o nosso R, a resistência elétrica está aqui, isso aqui é um R elétrico, e isso aqui é o nosso capacitância do capacitor. Então, é exatamente essa solução, só que no lugar de R conv, eu coloco R elétrico. E no lugar de capacidade térmica, eu coloco capacitância do meu capacitor. E eu tenho então a minha solução analítica da descarga de um capacitor num circuito RC. Descarga ou carga, né? Se eu quero carregar ou aumentar a temperatura, nem comentei isso, mas a curva é a mesma, só que é para cima, né? Então a equação é a mesma, só que eu não tenho um sinal negativo, eu teria um sinal positivo. Então fica exatamente dessa maneira. Como é que é? Por que foi, né? Então isso novamente, essa relação interessante entre capacitor, entre circuito elétrico com capacitância e resistência. Isso aqui então é transiente, é um sistema transiente usando capacitor. Isso tem uma história interessante, uma história, né, que aconteceu na nossa história. Os russos, eles, ainda União Soviética, ainda, né, década de 50, 60, eles, claro, já estavam na corrida armamentista, espacial, mas eles não tinham desenvolvido ainda bem a parte de informática, de computadores, né, que isso foi mais o lado americano que desenvolveu. E eles tinham um problema de resolver problemas térmicos, por exemplo, nas turbinas, em vários sistemas térmicos, reatores, transientes inclusive, né, para ver o que acontecia do ponto de vista dos componentes ali em função da temperatura. O que podia fazer era resolver as equações da forma diferencial, né, as equações analíticas. Só que isso eram soluções analíticas que começaram a ficar intrincadas, porque eram sistemas dependentes, né, então você não tem já uma solução analítica muito simples. Mas isso levou uma área deles incentivarem muito, é a área de métodos matemáticos. Então até hoje os russos, né, da antiga União Soviética, são conhecidos por ter grandes matemáticos, de conseguir ficar tentando solucionar equações diferenciais por diversos métodos, né? Então isso tem uma escola forte ainda que reflete até hoje essa busca por soluções das equações analíticas. Os americanos foram por soluções numéricas, porque eles tinham um computador, um modelinho muito simples do ponto de vista matemático, mas fatiado o problema, fatiado o domínio e resolvido
pequeno pedaço a pequeno pedaço ao longo do tempo. Nós vamos ver ainda, vai ter uma aula sobre isso aí. Agora, os soviéticos então não podiam e de repente chegavam em problemas insolúveis de equações diferenciais, não conseguiam solucionar analiticamente. Então eles começaram, outra ala, né, paralelamente, usar a ideia de circuito RC. Então, a equivalência entre um resistor térmico e um resistor elétrico e a equivalência da capacitância térmica do teu sistema com um capacitor elétrico. Então, eu já vi, buscar até essas figuras, eles faziam, para simular, por exemplo, pás de turbinas em transiente, faziam resistores e capacitores colocados em uma sala inteira, resistor e capacitor. E então o que faziam? O teu input era, por exemplo, a tensão aqui, onde que você colocava, numa das fases você fazia variações senoidais, por exemplo, da tua temperatura, que é a tensão que eles iam colocando numa fonte, variando a condição de entrada, e iam medindo ao longo dos capacitores e resistores a resposta em tensão, que era equivalente em temperatura. E com isso simulavam eletricamente sistemas complexos, de uma forma experimental, né? E com isso eles tinham flexibilidade, iam entrando com diversas condições de contorno nas diferentes domínios do teu sistema e conseguiam ter em cada ponto ali como que se comportava ao longo do tempo e o valor de temperatura dos componentes, né? Então está aqui uma aplicação bastante importante, né? Mas não acabou. Vamos aí com mais números adimensionais. É muito utilizado então na área de transferência de calor e mecânica dos fluidos os números adimensionais, como já tínhamos comentado, né, do Nusselt, que vocês já conheceram, Grashof, Reynolds, etc. Isso é usado para facilitar as equações, para ter equações mais enxutas, assim como era a parametrização de T0 e 1 para ter soluções mais enxutas, né? Então isso sempre é buscado isso e é aplicado dentro da área de transferência de calor e mecânica dos fluidos. Então, para isso se utiliza a dimensão característica, por exemplo, quando eu preciso ter o L ali numa dimensão e eu tenho sistemas que eu posso utilizar a relação entre volume sobre área. Outra propriedade, eu acho que nós já falamos aqui, se não vai novamente, difusividade térmica. Então a difusividade térmica também é um número que a gente utiliza muito, é igual ao alfa, é o K sobre ρC. Esse ρ então é a densidade e C é o calor específico e K a nossa condutividade térmica. Isso para nós chegarmos no número adimensional, que é um dos números que a gente vai utilizar, que se chama número de Biot. Nós vamos chamar como BI, o número de Biot. E o que é o número de Biot? Ele é uma relação entre a resistência interna de um corpo sobre a resistência superficial. Minha caneta aqui já está acabando, mas eu acho que ainda dá para ler. Então, é a relação entre a resistência interna e a resistência superficial. O que é a minha resistência interna? Claro, nós estamos falando do ponto de vista térmico. É um L sobre K. Vem lá da resistência da parede, né? L sobre Ka, né? Posso utilizar o L sobre K, e isso aqui, esse L então é a minha dimensão característica, aí, por exemplo, de uma esfera, quanto que seria? O volume sobre a área da esfera, né? E a nossa resistência superficial vai de novo 1 sobre HA. Aqui então, eu consigo chegar aqui eu não preciso, aqui na verdade eu vou usar não a área, eu vou usar
o R duas linhas, aquela história de que eu faço por metro quadrado, né? Então, eu não, é como que vocês têm na área de civil, utilizo o R duas linhas que nós já vimos aqui. Então, não tem o H, a área, é só o A. Assim como que não é L sobre KA, né? Então, eu uso 1 sobre H. Isso, então, esse BO aqui, se eu substituo, vamos puxar ele para o lado, substituindo esse número de BO, eu vou ter esse, posso escrever esse BO, se eu fazer simplesmente colocar aqui, né, vai ficar igual a H L sobre K. Está aqui a definição. Esse L sempre é LC, um L característico, né? Muitas vezes é colocado aqui um L, um Czinho aqui. Alguns livros põem, outros não, né? Mas é a dimensão característica do meu corpo. Isso então dá o valor do número de BO. Mas aí vocês lembram, HL sobre K, já lembra alguma coisa de HL sobre K? Nós já vimos isso. O que era? Era o número de Nusselt, né? Número de Nusselt baseado num L, né? HL sobre K. Pô, mas é igual então? Para que dois números iguais? Tem uma diferença entre eles. Um segundo para vocês verem o que tem de diferente aqui. L característico. Podia botar um L característico aqui também, dá no mesmo. O que tem de diferente entre um e outro? A diferença entre eles está aqui, ó, é o K. Esse K aqui era o K do fluido, porque era a convecção, era o K do fluido aqui, ó. Então esse aqui é K fluido. E esse K aqui vem daqui, ó, que é resistência interna da minha esfera. É o K do material, da esfera. Então, isso aqui não é de fluido, isso aqui é o K do corpo, do sólido. Vamos botar aqui sólido, porque sempre essa esfera vai ser sólida, né? Então, essa é a diferença entre BO e Nusselt. Na verdade, são dois números diferentes entre eles, né? Mas não acabou, temos mais um. Número de Fourier. Tem um E aqui. FO é a definição desse número. Esse número de Fourier, ele também tem uma explicação física, que é a relação entre a taxa de condução de calor, não, só para a gente ter aqui, e a taxa de armazenamento de energia. Essa é a armazenamento energia. Essa é a definição física desse número de Fourier, e que é definido como alfa vezes tempo dividido aqui pela dimensão característica ao quadrado, tá? Se chegou nessa definição. Então, você pode correlacionar isso com essa condução de calor e armazenamento de energia. Esse alfa aqui, a difusividade está aqui, isso aqui, a condutividade está relacionada com a condução de calor e a densidade do calor específico aqui com o armazenamento de energia. Então, por que isso tudo? Porque vamos voltar à nossa equação fundamental, que é o nosso θ sobre θ0, que é igual a menos H sobre MC, né? E elevado a H MC vezes T. O que eu posso fazer aqui? Algumas, aqui, menos H sobre massa. Massa é ρ vezes o volume. Vamos usar o volume, esse Vzinho cortado aqui. É comum vamos tentar usar no curso aqui, ó, volumezinho, V cortado, V sobre A. Vezes o calor específico, vezes temperatura. O que eu vejo? Volume sobre a área, dá o nosso característico aqui, botou um menos aqui, é igual a E na menos H sobre
volume dividido por área dá o nosso L característico, vezes C, vezes tempo. Se eu faço algumas substituições matemáticas aqui, eu chego θ sobre θ0, vai ser igual a E menos Biot vezes Fourier. E eu tenho aqui então a minha equação já colocada na forma dos números adimensionais. Cadê o tempo? Está aqui, ó. O Fourier está aqui. Cadê o nosso Fourier? Está aqui em cima, né? Então o Fourier aqui está o tempo, né? E todos aqui está substituído, chega nisso aqui. E aqui então está a solução de uma forma usando números adimensionais do nosso sistema térmico com as hipóteses simplificativas, transiente, né? Então vamos lembrar que esse é um método da capacitância global, aonde que eu não posso ter uma resistência interna muito grande. Eu estou considerando que a temperatura não varia muito dentro do corpo, de forma que a temperatura superficial é igual à temperatura, ou próxima à temperatura do centro da minha amostra, do meu corpo. Então, é a relação entre essa taxa de condução aí de calor e relacionado com o armazenamento. Então, isso vai ser válida, essa solução, se acontecer esse fenômeno. E isso é quando o Biot é muito menor ou menor igual, vamos colocar aqui, menor ou igual a 0,1. Mas você vai dizer, mas se é 0,1 e se é 0,12? Bom senso, tá? Então não pode ser um Biot muito grande. Então, se um Biot é muito grande, significa que eu tenho ali um H muito grande em relação à condutância. Então, é aqui que eu consigo ver melhor. Então, se o Biot é pequeno, significa que o K é grande do meu sólido. Um K grande significa que não tem, que tem homogeneidade, que não tem diferença de temperatura em relação ao H, porque eles estão correlacionados. Se eu tenho um H muito forte, mesmo sendo um metal, por exemplo, que tem condutividade alta, mas eu tenho um H muito forte, eu posso ter gradiente de temperatura ali dentro. Isso o Biot que vai dizer. Então, é uma relação interessante isso aqui. Então, sempre quando a gente quiser resolver um problema e pensar por optar por esse método que é mais simples, usar essa solução, eu primeiro checo se o meu Biot é menor que 0,1. Se é menor que 0,1, posso usar sem muito problema a minha solução, que ela está bastante certa, né? E aí entra também o bom senso e o tempo, né? Se você quer uma solução mais exata, você tem que usar outros métodos de solução, que é o seguinte, solucionar agora dentro da esfera como que está a variação dentro da temperatura dentro da esfera. Mas isso significa problemas acoplados, então eu vou ter um problema acoplado para resolver dentro da esfera também. E isso se torna, então, claro, mais trabalhoso, mas aí você chama um russo aí para te ajudar. Então vamos aqui um exemplo. Nossa parede velha conhecida, exposta aqui na temperatura, um ar H conhecido, temperatura infinita constante. E o que nós vamos aqui avaliar? Essa parede inicialmente estava toda a 20 graus. Então, se eu for fazer a curva temperatura X, eu tinha uma temperatura homogênea, 20 graus, e posso fazer aqui, traçar aqui a temperatura também do ar, 20 graus aqui, tá? Então essa é a minha condição inicial. O que vamos supor nessa parede? Que subitamente essa face da parede, ou seja, x igual a 0, suba a 50 graus. Então subitamente essa temperatura aqui vai a 50 graus. Isso é irreal, né? Não acontece, é difícil fazer isso abruptamente, assim, no tempo zero. Poderia ser, por exemplo, se eu tivesse aqui uma placa de metal muito espessa de cobre, temperatura constante 50 graus, e eu encostasse essa placa de metal aqui. Como ela tem inércia térmica muito grande, subitamente a parede, a superfície ficaria aqui a 50 graus. Então essa é
a hipótese aí. Subitamente eu tenho 20, vai para 50 graus. E nós vamos tentar agora traçar como que é a temperatura, como é a distribuição de temperatura ao longo do X e ao longo do tempo nessa parede. Traçar de uma maneira intuitiva. Então, no tempo zero já temos essa curva. Agora, no tempo 0001 segundo, o que eu tenho? Aqui já ficou a 50 graus. Mas aqui ainda continua a 20 a parede. Então eu tenho uma curva que vai quase que praticamente uma reta aqui, ó, e faz isso aqui. Ó. Isso aqui é no tempo t maior que zero, mas muito pequeno. Passa mais um certo tempo. O que vai acontecer? Eu começo a aquecer um pouco mais aqui para dentro. Então já começa por difusão, né? Então isso está relacionado então com a difusividade, com essa velocidade da frente de onda. Da agitação atômica e molecular, que vai tendo uma difusão aqui da energia cinética, né, do sistema, que vai ser o aumento da temperatura. Isso leva um tempo. Então, depois de um tempo maior, talvez vai fazendo assim. Ó. E depois de um tempo bem maior, vai fazendo isso aqui. Ó. E aí, chegou lá no final. Agora pare o vídeo e eu quero que vocês tracem. O que vai acontecer agora? Parou assim, né? Chegou aqui no final. É isso? Se eu vou aumentando o tempo, vai passando o tempo. Como que vocês vão plotar essa curva aí? Então, isso vou dizer, questão de prova. Vocês intuitivamente plotar essas curvas de uma maneira intuitiva, mas em posse dos conhecimentos que a gente vai adquirindo aqui, tá? Então pare o vídeo e vocês tentam fazer vocês mesmos. Bom, vou continuar. Isso aqui tenderia, algum imagina, como é que é o regime final? O regime final é uma reta. Vamos provar isso matematicamente ainda em aulas seguintes, mas já vou adiantar para vocês que no regime final isso aqui fica uma distribuição linear. Acreditem por enquanto. Então, uma intuição seria, isso aqui vai continuando, até ficar uma linha reta. Certo? Acertaram? Quem fez isso, errou. Mas não faz mal, estou aqui para aprender. Por que não? Porque é o seguinte, quando o tempo vai passando, o que vai acontecendo aqui com essa temperatura da parede? Ela também vai aumentando. A temperatura superficial aqui aumenta também, porque é o ar que está a temperatura fixa aqui a 20 graus. E aqui eu tenho um pequeno, claro, é difícil agora, talvez seria na camada limite, aqui onde que o ar está formando, digamos, convecção natural, uma pluma, eu teria aqui uma curvinha aqui, né? Onde eu teria então até eu ter a temperatura, que é a temperatura dita infinita, que não variou aqui. E eu tenho uma variação de temperatura. Lembre-se que aqui eu tenho o ar, a primeira camada de moléculas do ar é parado, então eu tenho uma camadinha de moléculas de ar e eu tenho esse gradiente. Depois, claro, tem a movimentação, a pluma, etc e tal. Então, às vezes é difícil de plotar isso, mas imagine dessa maneira. O tempo continuou passando. O que vai acontecendo? Vamos ver se dá para desenhar aqui. Vai aumentando essa temperatura e vai tendo um gradiente. Passou mais tempo, aumenta mais um pouco. Tá, não está muito certo minhas linhas, mas digamos que vai acontecendo isso. E, de repente, o que vai acontecer quase não varia mais. Continuar aqui, porque isso aqui é muito pequenininho. Vai ficar quase em cima do outro aqui. Ó. E vai tendendo a ficar no regime permanente. Tá difícil fazer aqui, vamos ver aqui se eu olho aqui. Ó. Vai ficar uma reta. Então, aqui as várias curvas vai tendendo aqui a ficar uma reta. E eu tenho aqui a minha curva no regime permanente. Então, eu vou fazer aqui em outra cor aqui para a gente ver como que ficaria. Então, vai ficar uma reta. Vamos ver se daqui é a reta. Uma reta. E aqui assim. Isso aqui é no tempo t igual a infinito. Ok?
Mas vamos brincar um pouco com isso aqui agora. O que a gente sabe? Nós vamos repassar isso ainda, mas o fluxo de calor, que é duas linhas, é igual a condutividade e vezes a derivada. Poderia ser derivada, pode derivada parcial, mas vamos fazer derivada total aqui. KdT dx. Tá? E depende da condutividade. E aqui a condutividade térmica, isso aqui de um sólido. Então, nós podemos tentar analisar o seguinte, olha, o fluxo de calor depende da condutividade e da variação da temperatura ao longo do x. Aqui, o que é a derivada? Isso aqui é a tangente do ângulo, tangente θ. Qual θ? O ângulo. Então, por exemplo, num tempo qualquer, eu posso vir aqui e ver o ângulo, ó. Esse ângulo aqui, ó. Cadê o ângulo aqui? Não vou confundir as curvas aqui. Vamos fazer uma outra cor? Não tenho. Aqui. Num tempo qualquer, eu tenho um certo ângulo. Olha aqui onde é que está o ângulo. Aqui, ó. Esse é o ângulo aqui. Esse é o ângulo θ, num tempo t. Ele está me dizendo o quê? Que o fluxo de calor que está passando, a gente sabe que o fluxo está indo daqui para lá, do lado quente para o lado frio, ele é proporcional à condutividade do nosso corpo, K, proporcional à tangente desse ângulo, ou ao ângulo, né? Tangente é relacionado diretamente com o ângulo, né? Aumentou um, aumentou o outro. Então, olhando esse ângulo, eu consigo saber a intensidade do fluxo de calor nesse ponto. Então, vamos tentar analisar esse fluxo de calor, vamos botar ele aqui no meio, como se fosse esse fluxo de calor, que é o Q duas linhas, em x igual a zero. É isso aqui que eu quero saber. Ao longo do tempo, então em x igual a zero, vamos fazer matematicamente, para os matemáticos não. Em x igual a zero, ao longo do tempo, como é que eu poderia plotar esse fluxo de calor na superfície zero ao longo do tempo? Como ficaria a forma dessa curva aqui? Sem solucionar matematicamente, graficamente. É isso que nós vamos tentar ver. Então, o que é? Vamos tentar plotar aqui como que ficaria o fluxo de calor em x igual a zero ao longo do tempo t. Isso que eu quero saber. Aqui é o tempo zero. Como que ficaria? Eu olho a tangente do ângulo, tá? Agora é o seguinte, esse fluxo aqui, ó, esse fluxo eu considero positivo indo para cá. A gente tem como regra e pela lei lá de termodinâmica que o calor vai do quente para o frio. Então, aqui nós temos um problema, ó. Tem que dar positivo, o meu calor está indo positivo, do quente para o frio, mas o ângulo formado é negativo. O ângulo medido é anti-horário. Esse ângulo está para baixo, olha aqui, ó, flechinha aqui, ó. Esse ângulo é negativo. Então daria essa tangente é negativa. Tangente positiva é quando aumenta, né? Quando aumenta a taxa populacional, alguma coisa, tem um gradiente positivo, tangente positiva. Quando está diminuindo, a tangente é negativa. E aqui a curva está indo para baixo. Então tem um problema aí, tem um problema de sinal, insolúvel. Então, porque, por definição, derivada positiva que aumenta e o fluxo, por definição, é do quente para o frio. Não tem outro jeito a não cair de paraquedas em sinal menos aqui. Então, para dar certo a coisa. Mas não se incomode com isso. Vamos olhando em absoluto aqui. Ó. Então, temos aqui a tangente do ângulo. De novo, dá uma pausa no vídeo e eu quero que vocês plotem aqui nesse gráfico qual é o fluxo de calor em x igual a zero ao longo do tempo. Então, dá uma pausa aí. Então, vamos ver se vocês acertaram. Aqui, olhando aqui, ó. O que eu tenho no tempo zero?
no tempo zero, esse ângulo aqui, ó, essa primeira curva aqui, ó, vai dar um ângulo θ igual a 90. Se vocês forem fazer tangente de 90, dá infinito. Então, aqui, no tempo zero, está lá no infinito a minha curva. Mas quando o tempo vai passando, vai diminuindo e vai dando um valor agora diferente do infinito. Então ele vai para cá. Então essa curva começaria no infinito e iria assim. Acertei? Está errado. Por que está errado? Porque não vai para o zero. Sempre vai ficar um ângulo. Esse ângulo, θ aqui, vamos fazer esse θ em vermelho agora aqui. Outro θ. Esse θ final aqui, que é o meu θ em vermelho. Então, vai sempre ficar um valor. Então, ele começa assim, mas ele vai estabilizar num valor fixo. Aqui vai ficar uma reta, assintótica aqui vai dar uma reta. Então, esse é o meu fluxo de calor que em x igual a zero. Para qualquer tempo, né? Nem precisa colocar isso, mas é em qualquer tempo. Então, aqui eu consigo ver isso aí. Vamos agora, o que nós podemos fazer agora? Mais uma coisa. Vamos fazer a mesma análise, mas agora em x igual a L. Quanto que ficaria o fluxo de calor nessa face aqui? Ó? Então, eu vou olhando aqui e vou vendo que no início dá zero. O meu ângulo aqui desse... Imagine que aqui eu estou um milímetro antes do final. Eu acho mais fácil para a gente entender, para ver esse ângulo, né? Então imagine que eu estou analisando, não lá em L, mas em L menos 1 micron. Então olha a curva aqui, ó. A curva então dá ângulo zero. Eu começo então com ângulo zero, no tempo zero, com um ângulo zero, tangente zero é zero, começa daqui a minha curva. E agora, o que vai acontecer? Essa curva é uma curva com barriga para cima, barriga para baixo. Como é essa curva? A gente sabe que ela vai aumentando, porque vai tendo um ângulo aqui, ó, até chegar nesse ângulo aqui no final. Aqui. Vou fazer em vermelho, já que o nosso final aqui é vermelho. Então, no final, eu vou ter um θ aqui, que é um... Opa, nem vou falar. Mas olha, é o mesmo θ, claro, é uma reta. Então, se é o mesmo θ, é a mesma condutividade, vai dar o mesmo fluxo final. Então, se eu for fazer, vou ter que chegar igual aqui no final. O fluxo que entra aqui é o fluxo que sai lá. Então, eles vão ter o mesmo valor aqui de regime permanente. Mas a pergunta é, essa curva é barriga para cima ou barriga para baixo? Será que essa curva é assim ou é assim? Tem cara, a gente quer um assintótico, eu faria essa curva assim, mas na verdade ela é um pouquinho mais complicada, porque é o seguinte, olha, vai estar passando um certo tempo, mas ainda está demorando para chegar aqui e começar a ter ângulo aqui. Então eu vou ficar um certo tempo sem resposta, com ângulo praticamente zero. E aí começa a chegar a frente de onda de calor. E aí eu começo a ter ângulozinho. Ou seja, aí eu começo, depois de um tempo, a aumentar. Mas ele vai aumentando até que começa a entrar de novo em assintótico. A gente vê que na natureza não existe nada abrupto. Isso aqui não iria bater assim. A gente, por intuição, a gente imagina que isso vai fazer um assim e depois vai tendendo um assintótico lá. E se junta lá. Então, essa é a forma, uma sigmoide, a curva que vai dar nisso aí, né? Então, isso eu conseguiria analisando dessa forma aqui, certo? Olha aqui que coisa, que interessante. Se eu for ver aqui, ó, deu uma área entre essas duas curvas. Olha isso aí. O que é essa área? O que representa isso? Eu começo a ver que num dado tempo, né, eu tenho fluxo que está entrando nessa parede, mas não está saindo. Então, ou seja, aqui eu tenho um fluxo entrando
e não está saindo nada. Aqui está entrando bastante, saindo pouco. Aqui depois chega no final onde o que entra é igual ao que sai. Mas notem que ficou durante muito tempo, né, um certo tempo, mais fluxo entrando do que saindo na parede. Então o que aconteceu? Acumulou energia dentro dessa parede. Então, e o que isso representa? Então, essa energia, onde é que ela foi? Né? Não vai sumir essa energia. O que ela se transformou, essa energia, esse fluxo que está entrando aqui dentro? Resposta: temperatura. Aumentou a temperatura. Como que eu posso escrever matematicamente essa questão aí do aumento de temperatura? Então, matematicamente eu tenho que a energia que entrou na forma de fluxo de calor foi responsável pelo aumento da temperatura do corpo. Então, esse corpo inicialmente ele estava com uma temperatura média igual a 20, foi ganhando fluxo de calor e depois lá de muito tempo ele aumentou a temperatura média dele. Se eu fosse ver aqui, eu estou aqui, sei lá, com uma temperatura média, não é 20, não é 35, poderia, se fosse aqui, porque aqui subiu também, sabe? Então um pouquinho, sei lá, uns 37 graus aqui, se eu fosse fazer a temperatura média desse corpo. Então, esse corpo passou de 20 graus e passou com a temperatura média de 37. Ou seja, toda a energia que ele entrou foi responsável para o aumento da temperatura média. E como é que eu relaciono isso? Então, energia que entra menos energia que sai é igual Q macete, MC delta T. Então, eu poderia aqui escrever que energia que entra menos energia que sai igual a energia, variação de energia aqui. E essa variação de energia é responsável pela variação da temperatura média final menos T média inicial. Está aí matematicamente o que eu escreveria isso, né? E quanto a energia que entra, como é que eu sei a energia que entrou nesse corpo? Né? Nessa face aqui. Isso aqui é a integral do fluxo de calor que está entrando, claro, vezes a área, eu podia fazer por área isso aqui, né? Massa por área, do todo o tempo, do tempo zero até tempo igual ao infinito. Quanto energia que sai? O que é onde? Em x igual a zero, né? Na face zero, porque eu estou que entra, menos o que sai do tempo t igual a zero, t infinito, do que sai? Do fluxo de calor em x igual a L dt, ou seja, isso vai dar o MC T final menos T inicial. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse as equações que regem o fenômeno, eu faria a integral dessa curva aqui. Digamos que eu consigo matematicamente achar essa curva aqui. E essa curva aqui também, que é a nossa curva Q em x igual a L. Também vai ser alguma coisa em função do tempo, né? Então, eu faria essa integração e daria aqui. Então, nada mais é que isso aqui é... O que é a integral do Q duas linhas dt? Q duas linhas dt, o que é isso aqui, né? Espero que vocês lembrem disso, né? Vou pegar outra cor aqui. Se eu pego um intervalozinho de tempo, giz não funciona. Funciona aqui, ó. Também não. Vai com a mesma caneta mesmo. Tá. Então, se eu tenho aqui um intervalozinho de tempo dt e eu pego o fluxo vezes o dt, eu tenho a área, né? Isso aqui é essa área em vermelho da energia, digamos, num tempo qualquer. E se eu somo essas áreas todas integradas, eu tenho a área total embaixo da curva vermelha. Se eu faço a mesma coisa embaixo da curva azul, eu tenho a área da curva azul. Posso, sei lá, o dt, vamos pegar outro dt, mesma coisa. Eu integro a área aqui embaixo da curva azul, faço uma menos a outra, eu vou ter a integral, que é a energia que está aqui dentro, aqui, acumulada em Joule, né? Acumulada dentro do meu corpo, né? E isso foi o responsável para a variação da temperatura final menos inicial. Então,
Isso aí é o equacionamento que a gente teria. Ok? Dá para brincar mais um pouquinho aqui, ó. Tem mais uma coisinha interessante que é o seguinte, ó. Vamos agora olhar o fluxo que aqui no ar que é muito difícil de ver aqui, porque fica muito... Vou redesenhar aqui só uma ou outra curva para vocês conseguirem ver, mas digamos que a curva final ficasse isso aqui, ó, tá? E aqui tem as outras curvas que ficaria aqui. Fiz um zoom até que não é bem isso aqui, né? Na verdade é muito mais estreito essa espessura. Mas o que eu conseguiria ver aqui, ó? O fluxo de calor que está saindo da parede está relacionado com esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo dessa curva aqui dentro do meu sólido. E o fluxo que está entrando para o ar é a mesma coisa, depende do gradiente de temperatura. Mas olhem aqui, ó, que o gradiente de temperatura, aqui eu tenho esse ângulo, vamos chamar aqui de um θ1, e aqui, em regime infinito, eu tenho θ2, eu tenho um outro ângulo. Esse é o ângulo que está dentro da parede e esse é o ângulo do ar. Mas digamos, esse fluxo, vamos chamar de Q1 aqui nesse ponto aqui, ó, esse Q1, tudo que sai da parede entra no ar, não vai em outro lugar nenhum. Então, tudo que sai aqui da parede, digamos o meu Q1, vai ser o que entra aqui no ar, vai ser igual a Q2. Então, Q1 tem que ser igual a Q2, não tem outro jeito. Bem na interface aqui, né? Agora, o que é o fluxo que sai em Q1? É o menos K dt dx. E o que sai em Q2? A equação é a mesma, menos K dt dx. Mas esse ângulo aqui está relacionado com o θ1, que é esse ângulo maior, menor aqui, o ângulo que está dentro do sólido. Não sei se dá para ver, mas visualmente o ângulo é menor aqui e depois esse ângulo fica maior, né? E aqui está o que é o Q2? Está relacionado com o θ2. Isso aqui é no sólido, na parede, né? Isso aqui é a parede e esse aqui é ar. Então, tem um problema. Esse θ2 é maior do que o θ1. Visualmente, né? Esse ângulo aqui não é tão grande. Quando vai aqui para o ar, faz um ângulo grande. O θ2 aqui está maior. Mas eu estou dizendo que é igual. O que então, para poder essa equação poder obedecer ao sinal de igualdade, o que tem aí? Dá um stop também no vídeo e pensem. São os Ks. Esse K aqui é o K parede. Vou botar um KP aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. É um K parede. Menos KP de parede. E esse K aqui é menos K ar. θ2 é grande, porém o K é pequeno. O K do ar é menor do que o K da parede. Exatamente a mesma proporção. Ou seja, se esse K da parede aqui é 1 e esse do ar aqui fosse 0,01, eu teria aqui 100 vezes menor, o ângulo daria 100 vezes maior aqui do que aqui, para dar essa igualdade ficar boa. Então, esse ângulo aqui está relacionado com a diferença de condutividade, diretamente relacionado com a diferença da condutividade térmica entre parede e ar. Ok? Então, isso é algo interessante, né? Então, olhem isso, a gente ainda no curso vamos voltar a essa questão, vamos ainda tentar resolver de alguma maneira alguma equação que dê esse fluxo aqui de uma maneira analítica, né? Mas é essa a ideia. Voltamos aqui agora já com mais aplicações e exemplos. Voltando à nossa parede.
Esse aqui é o nosso desenho que nós tínhamos, uma parede talvez aí de alvenaria, né? Chegamos nessa curva. Agora, o que aconteceria se essa parede fosse uma parede de metal? Se essa parede fosse de metal, como ficaria a distribuição de temperatura? Pensem vocês, uma parede maciça aqui de metal, né? Espessura L aqui, né? Maciça de metal. A temperatura praticamente não ia variar dentro da parede. Então eu teria aqui praticamente uma reta. Temperatura homogênea dentro da parede, o metal conduz muito, e aqui eu teria uma grande variação de temperatura, né? Talvez até a mesma lá, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Um gradiente grande. Então, novamente, olha, os ângulos aqui, um ângulo quase zero e aqui um ângulo quase infinito, por causa das condutividades que são muito diferentes entre ar e metal. E se essa parede fosse isolante, um EPS, né, o isopor, né, como que ficaria essa distribuição de temperatura no regime permanente, né? Estamos falando só regime permanente, já passou o tempo, né? Como é que ficaria? Pensem aí. Essa superfície é 50, eu aqueço essa superfície, como é isolante, quase não vai aquecer essa superfície do outro lado. Então eu teria um gradiente de temperatura, talvez aquece um pouquinho aqui, ó. Ficaria assim. Esse seria então um material isolante. Vamos pensar no BIO agora. Vamos voltar à história do BIO. BIO era HL sobre K. Então, o que nós temos aqui, ó? Uma parede com condutividade alta vai dar um BIO baixo. Claro, isso aqui é o metal, BIO muito menor do que 1. Vamos botar aqui para depois. Esse aqui metal e esse aqui é nosso isolante, né? Isolante. E ao contrário, uma parede que tem uma condutividade baixa vai dar um BIO alto. Então esse BIO aqui é um BIO muito maior do que 1. E é isso que a nossa hipótese, voltando no nosso caso da esfera, né, da nossa aula aí, é esse caso aqui que a gente estudou, onde que o BIO é menor do que 1 e eu não tenho gradiente de temperatura no corpo. E então, notem que para isso, para, por exemplo, materiais aí construtivos, não é uma boa hipótese. Não é uma boa hipótese você usar aquele método para determinar, então, trocas, porque não é um bom método, ou seja, ele é simples, porém tem esse problema. Você tem gradiente de temperatura dentro da tua parede, porque você tem uma condutividade que não é tão alta. Então, eu tenho normalmente esse tipo de curva aqui, raramente uma parede aí, metálica, né, espessa, a não ser que seja, claro, só a chapa, né, então eu posso considerar, se eu estou um container, aí não teria problema, eu teria temperatura homogênea dentro, mas uma parede convencional eu já vou ter problema, né. Agora é o seguinte, o que a gente, aqui tinha o meu H, né, aqui o H, se vocês lembrarem lá, vocês têm também, nós tínhamos também o número de Nusselt, né? Já falamos sobre isso. Olha, o número de Nusselt, para uma placa não era, se alguém recorda aí, quando eu tinha aquele meu caso, onde que eu tinha aqui uma velocidade, uma placa com espessura L, eu conseguia achar o H. Aqui para achar H, a gente fazia número de Nusselt. Quem é que lembra como era esse número de Nusselt para esse caso da placa aqui, ó? Olhem lá para trás, se vocês forem ver, HL sobre K. Aí, mas é a mesma coisa, uma convecção e aqui o BIO para dentro da parede. O truque está no K. Esse K aqui é o K da parede. E esse aqui é o K do ar. Se for aqui particularizar, né? Na verdade, você pode ter K do sólido, K do fluido.
Isso aqui não tem nada a ver com isso. Apesar de serem parecidos, não tem nada a ver com uma outra por causa da condutividade. Quando eu falo em bio, eu estou falando daqui do meu sólido. Esse H aqui é o H, claro, a relação que ele tem com a temperatura, com a convecção externa. Esse núcleo aqui está relacionado unicamente com o meu H, não tem nada a ver com o K aqui da minha parede, da minha placa, é o K aqui do ar, o K do fluido, né? Se quiserem colocar, mas não falar do ar aqui, que é o que nós trabalhamos normalmente, né? Então, tem a ver com a condutividade térmica do fluido. Então, núcleo não é bio, eles são coisas diferentes, apesar de ser escrito. Então, cuidado para não ter problemas com isso, né? Então, aqui até tem uma possibilidade, uma brincadeira, que o que acontece quando bio igual a 1, então no caso particular, se eu faço bio igual a 1, o que dá isso aí? E aí, o que é bio igual a 1? Se eu tenho bio igual a 1, ou seja, bio igual a 1, o que é bio? HL sobre K. Então, eu posso, num caso aí qualquer, dizer que, caso particular, bio igual a 1, quanto que dá isso aí? Então, isso eu posso escrever que 1, igual a HL sobre K, e agora eu posso vir aqui e escrever o meu H, vou passar para cá, ó, 1 sobre H, passei o H dividindo, igual a L sobre K. O que é 1 sobre H? Lembra lá? R conv. E o que é L sobre K? R conde. Então, no caso onde eu tenho bio igual a 1, significa que a resistência convectiva é igual à resistência condutiva. Digamos aqui, da minha parede, aqui, né? O L aqui da minha parede, né? Então, essa resistência aqui, ó, esse R conde, deu igual ao R conv, que é 1 sobre H, aqui, né? 1 sobre H, isso aqui é L sobre K. Então, é um caso particular, bio igual a 1 vai dar a resistência convectiva igual à resistência condutiva. Simplesmente isso. Hora das tarefas. Aqui são 3 paredes idênticas. Vamos falar de uma só porque elas só se repetem. A única coisa, essa parede tem bio menor que 1, bio igual a 1, bio maior que 1. Então, vamos falar de uma só, mas elas são idênticas, tá? Então, o que é a ideia? Essa parede inicialmente é 50 graus homogênea. Então, digamos que ela deixei em regime permanente. Essa parede tem a temperatura homogênea de 50 graus. E agora eu solto ela num ambiente que tem temperatura de 20 graus. Temperatura T infinito igual a 20 graus dos dois lados. Dos dois lados e com um dado H. Os dois lados aqui 20 graus. O que vai acontecer? É claro, essa parede vai esfriar. O que eu quero que vocês mostrem como vai ficar essas curvas de temperatura dentro da parede e no ar aqui também, vocês podem fazer, como a gente fez naquela outra lá, agora dos dois lados, né? Ela vai esfriando. Como vai ficando as curvas aqui ao longo do tempo? Então, como vai ficar essas curvas aqui para bio menor que 1? Como vai ficar essas curvas se o bio fosse igual a 1? E se bio fosse muito maior do que 1? É claro que isso não é nada matemático, vocês vão fazer isso só intuitivamente, essa é a ideia. Pode fazer numa folha à mão livre, claro, e tire uma foto da folha e depois para entregar, ok? Então essa é a nossa tarefa número 5. Bom, aqui temos mais 2 tarefas aqui para vocês. Tarefa 6, solução analítica, ou seja, uma equação que a gente vai ter aqui. O que é o problema? O nosso de sempre, a esfera numa temperatura T0 ou um corpo qualquer, que aqui vai ser inserido dentro
de um fluido com temperatura constante. Essa esfera, esse corpo, conhecemos todas as propriedades. Esse aqui é o volume, né? Então o volume V, conhecemos a área A superficial, massa, ρ, V, todas as propriedades a gente conhece, tá? E do fluido também conhecemos um H aqui também, tá? Então o que é para vocês fazerem? Encontrar o fluxo de calor que essa esfera está, no caso, perdendo ou trocando, né, com o fluido ao longo do tempo. Então vamos ter uma equação analítica aqui do Q, duas linhas, watt por metro quadrado, em função do tempo. Aqui vai dar uma equação, blá blá, não sei qual é a equação, né, que vocês vão determinar. Então essa é o objetivo, obter essa equação. E aqui, esse aqui, a tarefa 7, acaba sendo uma continuação, a mesma coisa, mas agora eu quero a energia em joule, que o corpo perde desde o início do tempo zero até um tempo t genérico. Então vocês vão encontrar agora uma equação da energia em joule do tempo zero até o tempo t. E pronto, é isso aí, ok?